A nossa mente, né? Vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai maior, a oportunidade de estarmos aqui, sentado nessa casa, recebendo informações, fluidos, que nos deixam cada vez mais fortes, para enfrentarmos a tempestade do dia a dia. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade, boa e amiga dessa casa, por nos abraçar. Obrigada ao nosso anjo guardião, por nos intuir a nossa melhora, a nossa força para enfrentarmos as nossas pendengas. Obrigada, Jesus. Que a espiritualidade dessa casa possa envolver a Rosimar, dando a ela o dom da palavra, da exemplificação. Que a Maria faça uma boa leitura, esclarecendo a nossa mente e o nosso coração, para abraçar os conhecimentos que serão proferidos. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade. Obrigada, nosso anjo guardião. Que assim seja. A nossa vida pode ser comparada a um filme que vai passando. Só que, se não tomarmos cuidado, o filme passa e nós não percebemos que de atores principais que deveríamos ser, passamos a ser espectadores que mal conseguimos divisar todas as cenas. E tenhamos cuidado para de espectadores nós não tornarmos tietês frenéticos, fãs inconsequentes. Sejamos os mocinhos principais, atuantes e atentos aos embustes dos bandidos. Fiquemos também atentos ao roteiro no qual estamos escrevendo os capítulos da nossa vida. Somos os atores, os protagonistas, os coadjuvantes de muitas outras vidas e filmes. Assim como numa novela, o roteiro e os capítulos estão sendo escritos, e a cada dia fechamos um capítulo de nossa trajetória terrena. Cuidemos para nos roteirarmos nossa preciosa oportunidade que é a vida, de forma a nos arrependermos de cada capítulo ou cena. Escrevamos o nosso roteiro capitulando as boas ações, tornando-nos melhores, nos combatendo e nos desenvolvendo cada vez mais. Para chegarmos na verdadeira vida, porque aí não é passado o filme, a novela que preparar um filme interminável. Dirige o filme com o devido cuidado do diretor, atento e correto, querendo acertar e a fazer o melhor, tornando as carpetes na hora certa. Na vida tudo passa e tudo é filmado. Artista do meio televisivo, psicografia recebida por José Fernando Araújo em 29/7/1998, na reunião mediúnica da CEAM, em São João Batista. Vamos lá, né, gente? Boa noite a todos. É uma grande alegria para mim estar tendo essa experiência aqui com vocês, numa casa que sempre me recebeu com muito carinho, com muito respeito, que sempre confiou em mim. Então, a gente vai falar sobre verdade e omissão. Se eu for me atentar ao significado das palavras, vamos primeiro dizer o que significa cada coisa. Omissão significa ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém. Deixar de dizer, de escrever ou de fazer algo. Ato ou efeito de desprezar, esquecer, preterição, esquecimento. E a palavra verdade significa propriedade de estar conforme os fatos da realidade, coisa, fato ou evento real. Eu tenho que dizer que eu pratico talvez mais a omissão do que a verdade na minha vida, talvez por isso que eles me escolheram para proferir essa palestra. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou dizer isso para vocês, né, sem deixar para um lado tão pessoal? E aí eu quis trazer assim para as nossas experiências e para nossas batalhas que a gente enfrenta no dia a dia. Então eu fico pensando, e faço um convite para vocês, qual é a verdade de cada um? O que cada um espera da vida? O que a gente deixa de omitir? Quando a gente atravessa aquela porta, o que a gente está procurando aqui dentro? A gente só vem escutar ou tem a intenção de colocar isso em prática? E eu fico pensando assim, a vida tem os seus próprios meios de desenvolver a consciência em cada um de nós. Às vezes a gente recebe lições dela que nos parecem muito duras,
Só que tudo acontece na hora certa e na maneira certa. Tudo está sempre certo. A gente que às vezes não entende o que a vida quer dizer. A gente ainda que falta elemento dentro da gente para descobrir o que a vida está querendo dizer quando a gente passa por alguma dificuldade. E aí eu convido vocês para fazer uma análise comigo. Como é que são as pessoas da nossa convivência mais íntima? Elas são agradáveis ou são desagradáveis? Elas são gentis e amorosas ou são resmungonas e complicadas? Agora imagine conviver com alguém que reclama de tudo o tempo todo. Imagine conviver com alguém que julgue cada ação tua, te deixando sempre num estado de tensão por tudo. Imagine conviver com alguém que não te valoriza e que te deixa sempre para baixo. Imagine conviver com alguém que te exige perfeição e te deixa sempre ansioso porque fica te comparando com as outras pessoas. Imagine conviver com alguém que fale que você é um coitadinho e que te ensine a manipular as pessoas para conseguir o que quer. A gente pode, com certeza, identificar alguns personagens desses na nossa vida diária, né? Só que o problema é que esses personagens não são os outros. Eles são nós. Eles estão dentro de nós. Eles são as nossas sombras. Eles são as nossas personalidades. Eles são as nossas vozes internas. Só que o problema é que, às vezes, a gente não usa isso da maneira certa, né? O problema é que, assim, se eu vejo um problema, eu consigo enxergar no outro, mas eu não consigo enxergar isso dentro de mim. Isso tudo que eu disse para vocês, na maioria das vezes está dentro de nós. Só que é muito mais fácil dizer que a minha mãe é uma chata resmungona do que eu me entender como uma chata resmungona. E assim, essas vozes são muito complicadas, porque elas nos impedem de achar que a nossa vida, ou de entender que a nossa vida, é uma experiência muito gratificante. Todos nós viemos aqui para aprender alguma coisa. E nós somos os líderes da nossa encarnação, certo? A gente pode conduzir essa personalidade de maneira correta. Um bom líder não é aquele que trata todo mundo com respeito, que trata todo mundo com consideração, que é amoroso, que escuta. Um bom líder não toma resolução que faz bem para todo mundo. Então, por que a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo? A gente exige dos nossos chefes, dos nossos companheiros, que eles tenham esse tipo de comportamento, só que a gente não tem esse comportamento, e principalmente com a gente. Então é assim. Como que a gente vai fazer? A gente vai justificar o tempo todo esses nossos comportamentos, vai apoiar o tempo todo nossas imperfeições? Ou a gente vai atrás de resoluções para tentar melhorar esse nosso comportamento e enfrentar melhor as nossas batalhas diárias? Então eu vou dar um exemplo meu. Por experiência própria, durante muito tempo eu convivi muito insatisfeita com a minha vida. Eu tinha uma vida profissional muito boa, mas a minha vida pessoal não estava legal. Eu tinha tenho dois filhos bons, que são muito bonzinhos, mas a minha vida pessoal, conjugal, não estava legal. Na verdade, eu estava insatisfeita. Só que eu cheguei a um ponto de entender que a culpa não era do outro, era minha. Era eu que tinha que mudar essa situação. Só que o problema é que a gente se omite muito. A gente tenta omitir o tempo todo, tenta procurar artifícios no outro para resolver um problema que estava com a gente. Então eu tinha uma vida razoável, a gente voltava para casa, a gente tinha conversas, mas não tinha afinidade mais. Então o que eu tinha que fazer? Ou eu convivia com isso o resto da minha vida, só que isso estava prejudicando minhas crianças em casa. Eu achava que não, mas estava. Eu sempre achei. Não existe aquele que submete e aquele que é submetido. Só que durante muito tempo eu vivi uma situação assim, achando que o outro tinha que entender também. Só que eu não sou responsável pelas escolhas dos outros, eu sou responsável pela minha. Ou eu mudava ou continuava assim. Então foi muito difícil, foi um período bem doloroso. Eu cheguei nessa casa provavelmente atravessando esse período. Só que eu consegui me transformar. E vocês, acreditam que é possível transformar e procurar a verdade de vocês? Procurar o que realmente cada um quer? Para reencontrar minha verdade, eu entendi que a gente precisa mudar de comportamento. Eu não posso ter o mesmo comportamento e a mesma mentalidade que eu tinha quando eu me casei, quando eu era uma mocinha que acreditava que
tudo se resolvia com o tempo. Dando tempo ao tempo, achando que ia ser um passe de mágica. E vocês acreditam que é possível mudar as suas vidas sem mudar o comportamento? Isso é muito difícil, porque desde o momento que a gente nasce, a gente passa por transformações. Só que isso não pode ser só físico. A gente tem que perceber se aquelas nossas más tendências, aquelas coisas erradas que a gente fazia, a gente não está fazendo eternamente sem tomar consciência disso. Então, depois de um ciclo de omissão, de autoavaliação, eu resolvi que quem precisava me transformar era eu. Foi bem doloroso, não vou dizer que foi fácil, foi um processo bem doloroso, mas eu consegui superar. Então tá, a gente vai falar de transformação um pouquinho, porque essa foi o encontro da minha verdade. E a transformação, ela pode ser só biológica, isso não vai depender da gente, né? A gente vai envelhecer todo dia. Ela pode ser social, pode ser psicológica ou pode ser moral. Mas naquele momento eu precisava preencher um vazio. E era para mim um vazio espiritual. Como a gente está aqui na casa espírita, então vamos dar ênfase a isso. Aquilo que a gente chama de tendência são os nossos históricos evolutivos. Porque se a gente acredita em reencarnação, para hoje a gente estar nessa condição, é porque a gente já viveu algumas raças, a gente já passou por algumas condições sociais diferentes, a gente já passou por algumas personalidades diferentes. Eu digo personalidades, homem, mulher, eu já fui rico, já fui pobre, eu já passei por isso. Isso tudo está gravado dentro de mim de algum momento, de alguma maneira. Então, se a gente for parar para pensar, a evolução é um processo contínuo. Só que o bom seria que a gente passasse por todas essas transformações de maneira mais produtiva, sem tanto sofrimento. Que a gente tomasse consciência daquilo que a gente faz de errado, daquilo que a gente acha que é errado, fizesse um esforço para entender, porque ainda, infelizmente, a gente precisa fazer um esforço para entender. Passássemos para a modificação desse comportamento. Então seria, eu me olho, eu me percebo, eu procuro me conhecer e eu estabeleço aquilo que eu quero mudar. E essa transformação, gente, é uma necessidade na nossa vida. Principalmente a mudança de mentalidade. E isso só acontece quando a gente se desperta para o verdadeiro sentido da vida. É quando a gente acredita que a nossa vida é para um desenvolvimento espiritual. Por mais que eu tenha o desafio da matéria aqui, por mais que a gente tenha que trabalhar, por mais que a gente tenha que estudar, a gente não vive só para isso. Então, o objetivo nosso aqui é sempre a evolução. E assim, a minha evolução, a minha mudança de mentalidade vai afetar muito nas questões cotidianas, né? Se eu tenho uma elevação moral, espiritual por bem, as coisas vão se melhorar. Demora? Às vezes demora, mas melhora. Mas se for o contrário, eu até posso passar por uma vida que eu acho que está satisfatória, mas que futuramente eu vou colher os frutos disso, né? Então a gente não pode ser omisso, a gente não pode fugir das nossas responsabilidades, que é o que eu fiz durante muito tempo. Eu olhava aquilo, eu achava que estava errado, mas não, vai passar. Não passa. Se a gente não tomar uma atitude, não passa. Então, sempre que aparece uma situação difícil, muitas pessoas se entregam à bebida, se entregam ao álcool, se entregam, eu vou fazer compra, eu vou numa festa. Só que isso não vai resolver o problema. Isso, na verdade, às vezes são válvulas de escape para dizer que alguma coisa não está bem na gente. A gente pode sim festar, a gente pode sim fazer compras, mas quando a gente está bem, não para resolver um problema que eu preciso resolver. Mas só a percepção daquilo que está ruim em mim é que vai mudar alguma coisa dentro de mim. Os acontecimentos cotidianos precisam ser vistos com mais domínio da gente. A gente precisa dominar um pouco mais os nossos acontecimentos cotidianos. A gente não vai ser robô se analisando de tudo. Mas a gente não pode simplesmente deixar a vida me levar, né? Então façamos a mudança que a gente quer ver no mundo. A gente escuta muitas vezes essa frase, né? Eu gosto muito dessa frase, eu tenho na minha mesa, assim, façamos a mudança que a gente quer ser no mundo, né? Porque eu trabalho numa empresa onde todo mundo às vezes é meio doido. E todo mundo quer que tudo se resolva, mas ninguém quer resolver nada. Então, a gente faz a mudança que a gente quer ver no mundo. Porque muitas vezes, quando a gente chega aqui na casa espírita, a gente espera que o outro, aquele que ficou lá em casa,
aquele que não veio, que muitas vezes é um motivo da gente entrar aqui, mude. Só que assim, se alguma coisa acontece de errado na minha vida, isso é um convite para mim mudar. Sou eu que tenho que ter responsabilidade da minha vida, senão as coisas vão acontecer sempre. Você vai sair de uma situação e vai entrar em outra. Só que para isso, para que essas mudanças aconteçam, a gente precisa ter abertura mental. Eu não posso me fechar naqueles conceitos antigos, aqueles conceitos errôneos. Eu preciso me desapegar do que a sociedade diz, do que meu pai falou, do que minha mãe disse que achava que era melhor para mim. Eu preciso estar aberta ao que realmente eu quero, ao que realmente eu preciso para mim. Eu preciso jogar fora todos esses conceitos. Eu posso sim escutar, mas eu não posso levar a minha vida em cima de conceitos que não são meus. Por isso, o autoconhecimento é muito importante. Porque como que você vai mudar a tua vida se você não se conhece? Se você não sabe o que você quer para você? E foi através dele que eu soube que, ou pelo menos estou tentando saber que realmente eu sou e o que eu quero para mim. Através dele eu posso estabelecer o que eu já consigo fazer e o que eu não consigo fazer. Através dele eu posso melhorar as minhas virtudes e trabalhar as minhas inabilidades. E saber da nossa capacidade, muitas pessoas acham que é egoísmo, né? Acham que a gente está sendo arrogante, mas não é. Como é que a gente vai melhorar se eu não sei? Como é que eu vou conviver melhor com o outro se eu não sei o que eu gosto? Como é que eu vou me expressar para o outro? Como é que eu vou dizer para o outro aquilo que eu gosto se nem eu sei o que eu gosto? E a gente, por mais inconsciente que tenha, a gente tem dentro de nós a sementinha da perfeição, né? A gente sempre quer tudo perfeito, nem sempre o nosso perfeito é o perfeito, mas a gente sempre quer tudo perfeito. Então, a gente pode sim sempre melhorar. E a gente precisa se conscientizar disso, porque assim, eu sou produto dos meus hábitos e dos meus hábitos. Então, se eu sou uma pessoa que tem hábitos e atos regrados, é claro que eu vou ter uma vida regrada. Muita gente acha muito chato, né, ser careta, mas não é. Lá na frente a gente vai colher que realmente é legal. E os nossos atos hoje, às vezes, não são os mais, vamos dizer assim, os mais corretos para a nossa evolução, né? Porque a gente ainda está engatinhando, como a gente não se conhece muito, a gente está engatinhando ainda na nossa evolução. Mas mesmo que inconsciente, mesmo sem se analisar, a gente sabe o que de ruim está pegando na gente, né? A gente sabe quais são as nossas fraquezas. O que a gente precisa é ter coragem de enfrentar. A vida presente hoje está dizendo o que eu vou ser no futuro. A gente sempre quer saber o que a gente vai ser no futuro, se eu vou casar, se eu vou ter filho. Né? A gente sempre quer saber, né? Desde pequenininho a gente não pode ver uma cigana, uma cartomante, a gente sempre quer saber. Só que assim, não precisa disso. É só se analisar. Como é que você está levando a tua vida hoje? A tua vida hoje vai dizer aquilo que você é no futuro. O seu comportamento vai dizer aquilo que você vai ser no futuro. Se a gente passa por momentos difíceis e foge das responsabilidades, lá na frente a gente vai encontrar outros problemas para enfrentar. Então hoje é um esboço daquilo que eu sou no futuro. E o que a gente está fazendo hoje para melhorar o nosso futuro? Se a gente conhece as nossas fraquezas, olha lá aquele negócio de eu sou arrogante porque eu me conheço. Eu não sou. Porque se eu conheço as minhas fraquezas, eu posso me atentar a elas. E aí, assim, nós como espíritas, a gente pode fazer uma avaliação. A gente não é só produto dessa vida terrena, né? A gente não é homem ou mulher ou espírito só nessa vida. A gente já veio de outros lugares. Então, quantas e quantas vidas anteriores fazendo coisa errada, esquecendo de mim, não está influenciando no meu psiquismo hoje? Não está influenciando no meu comportamento hoje mais do que essa vida que eu estou tendo agora? Porque o mais importante é a gente se modificar e não ficar justificando e alegando que tudo que está errado dentro de mim, que tudo que eu não consigo melhorar ainda são as minhas tendências. A gente precisa aprender a contribuir de forma positiva para a nossa encarnação. E não ficar esperando uma fórmula mágica para que nossos problemas se resolvam. Então, quando a gente resolve rever nossos valores, no caso que eu fiz lá, eu preciso mudar. Não está legal assim. O que eu fiz? Eu fui estabelecer o que era importante para mim naquele momento. O que era importante? Se era família, se era realização profissional, se eram os meus amigos. E se esses valores eram importantes, eu precisava saber o que era
o que era o valor fim e o que era valor meio. O valor fim, para mim, que eu via, é tudo aquilo que eu conquisto de mais puro, de mais perene, que nunca ninguém vai tirar de mim. E o que são? É o amor, é a realização, é a felicidade, é a plenitude. É isso tudo que todo mundo quer aqui, né? Se sentir feliz, ter um grande amor. E quais são os valores meios para eu atingir os meus valores fins? Eu posso atingir através da minha profissão, eu posso atingir através da minha família, através do dinheiro, ainda quem pensa muito em dinheiro. E aí eu posso fazer uma análise. O que é importante na minha vida, naquele momento? É a realização profissional? Naquele momento era assim, a realização profissional. Eu sempre buscava uma realização profissional. Mesmo com filhos pequenos, eu me dedicava muito. Eu buscava realização profissional e financeira, porque eu achava que eu tinha que deixar eles bem. Só que aí eu parei e pensei, isso não pode estar acima de tudo. Não pode ser o mais importante. Eu preciso refletir, eu preciso saber quais são os valores que vão me guiar para que eu possa me melhorar. Aí eu pensei comigo, e a espiritualidade? Como é que fica? Eu vou voltar para lá do jeito que eu vim? Do mesmo jeito? Eu só vivi uma vida terrena, eu só criei os filhos, eu só trabalhei, e eu não pensei em mim? Eu só ajudei os outros, mas eu não me ajudei? Porque eu posso sim ajudar os outros, mas principalmente eu preciso me ajudar. E aí, se a gente fosse analisar, e como eu me analisei, parece que a gente traz aspectos que parece que já está pronto dentro da gente, né? E com certeza é de uma vida anterior. Só que a gente precisa estabelecer uma relação daquilo que eu sou e daquilo que eu quero ser. Então, são momentos, presente, passado e futuro. Isso tudo tem que estar dentro da gente. O que eu fui, o que eu sou e o que eu quero ser. Se eu sei isso, eu tenho autonomia sobre mim. E eu posso construir a minha identidade de forma autônoma. Eu estou falando, eu estou vivendo. Não é egoísmo, gente. Eu sou responsável por mim. Eu nasci sozinha, eu convivo numa família, eu convivo numa sociedade, eu convivo num lar. Só que quando eu voltar, eu vou ser responsável por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Então, quando a gente tem um sincero desejo de mudar, a gente vai lá e faz. Se a gente realmente quer mudar, por mais difícil que seja, a gente vai lá e faz. A gente só percebe que isso é bem trabalhoso. É bem sistemático, é metódico, demanda tempo. Às vezes a gente sofre, a gente chora. Só que ele acontece. É como se eu fosse amassar um pão, eu for fermentar. A hora que a gente amassa ali, o coitado sofre e parece que não vai acontecer nada, né? Só que ele cresce, fica bonito e bem gostoso, por sinal, adoro pão. Por isso, enfrentar nossas dificuldades é o primeiro passo da nossa transformação, do nosso autoconhecimento. Se o grande objetivo da nossa vida é evoluir, se a gente tem consciência disso, a gente evitar muito sofrimento e muito medo infundado, né? Porque às vezes acontece uma tragédia na vida da gente, a gente perde alguém e acha que o mundo acabou, que tudo acabou ali. Por mais espírita, por mais que a gente reze, a gente acha que o meu mundo acabou. Só que isso, infelizmente, vai acontecer com todos nós, né? Como diz nosso amigo Clóvis, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Todo mundo aqui vai morrer. Então, acreditando que a vida não é infinita e que a gente não está aqui só para sofrer, isso ia ficar, com certeza, trazer a nossa vida mais fácil. Só que o conhecimento da espiritualidade, eu saber que existe a espiritualidade, eu saber que existe vida após a morte, isso não vai me transformar. Isso não vai acrescentar, isso só vai acrescentar uma informação. Mas não vai me transformar. O que vai me transformar é o despertar para essa existência espiritual. Porque a grande maioria das pessoas só tem a informação. Mas nós somos privilegiados. Eu acredito que nós somos privilegiados. Porque a gente, além da informação, a gente pode se dedicar a estudar para aprender como é que a vida funciona. A transformação pessoal de nós espíritas, principalmente, é muito focado na ideia de que espírito eu quero ser. Que espírito eu quero ser no futuro. As pessoas, assim como eu me incluía, a gente tinha muita meta, né? Eu quero comprar um carro daqui a tantos anos, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer faculdade. Mas será que a gente tem metas para que espírito a gente quer ser no futuro? E quais são os passos para que eu possa me melhorar como um espírito? A gente trabalha tudo que a gente pode na nossa vida para melhorar
a nossa evolução, a gente sabe que a nossa casa espírita aqui, ela pode ajudar a gente na busca da autorrealização. Só que só nós, só a minha vontade, só eu, é que vou transformar minha realidade. Ninguém pode fazer por mim aquilo que eu preciso fazer pela minha vida. E só eu posso dar destino para o meu futuro. Então, assim, por mais que a gente venha, que a gente escute a palestra, sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso ter consciência do que eu preciso mudar. E com certeza, né, todo mundo tem as suas lutas, as suas batalhas, as suas conquistas diárias. Ninguém passa aqui por a vida sem ter alguma dificuldade. Só que a grande certeza que a doutrina espírita nos dá é que a gente não é só matéria. E que tudo que a gente faz de bom para nós e para os outros fica gravado dentro da gente. E isso com certeza é um recurso inesgotável para o meu futuro. Porque tudo que eu faço, se eu sou uma pessoa boa, com certeza eu vou atrair coisas boas. Se eu não sou, eu vou atrair coisas que não são tão legais. É mais ou menos que afinidade, né? Só que assim, é a conduta que a gente precisa começar a assimilar. Porque o conhecimento, às vezes, a gente até já tem, né? A gente até já leu alguma coisa, até a gente já leu filme, né? Que tem bastante filmes espíritas passando. A gente tem algum conhecimento. Só que é necessário que a gente, com certeza, procure conhecer mais. Só que isso precisa ser traduzido em ação. Porque todo conhecimento que eu tenho, ele pode se transformar e pode ser nulo se eu não coloco ele em prática. É como se fosse um livro fechado na estante da biblioteca. Se eu não pegar para ler, eu não vou saber nada. Se tudo aquilo que eu aprendi, se tudo aquilo que eu conheci, se tudo aquilo que eu estudei, se eu não coloco em prática, não adianta de nada. Porque a minha mente vai ficar aqui. O que vai comigo são as minhas ações, boas ou ruins. E nós podemos ter, como eu disse, uma imensa biblioteca. A gente pode assistir várias palestras, a gente pode fazer tudo. Só que se eu não colocar isso em prática, eu não supero nenhum daqueles obstáculos que a vida me passa pela vida. Vamos dar um exemplo prático, né? A gente vem aqui, a gente escuta as palestras, a gente toma um passe, né? A gente sai daqui achando, meu Deus, eu vou mudar a minha vida. Só que aí eu chego em casa e fico com raiva do meu vizinho porque ele bota aquela porcaria daquele som alto. Será que não tem alguma coisa errada? Eu faço todos os cursos, eu escuto as palestras online, só que lá na minha empresa eu puxo o tapete do meu colega porque eu quero o lugar dele. Será que isso também não tem alguma coisa errada? É isso que a doutrina espírita vem trazer para a gente. Que a gente tem que ser coerente. A gente tem que ser uma pessoa coerente. Tudo aquilo que eu aprendo, eu preciso colocar em prática. Porque, infelizmente, a gente é muito bom no discurso, muito bom na teoria. Muita gente sabe citar muita coisa, passagens. Só que quando acontece alguma coisa na vida, acabou-se, né? Primeiro eu. Então, qual é a minha prática? Qual é a minha verdade? O que eu faço no meu dia a dia para melhorar o meu conhecimento? A gente sabe que para melhorar, para evoluir ou para aprender alguma coisa, a gente precisa ter instrumentos. A gente precisa ter instrução e a gente precisa ter instrutores. Vamos fazer o seguinte, os instrumentos da nossa evolução somos nós. A gente precisa se esforçar para usar toda a nossa capacidade biológica, toda a nossa capacidade psicológica, social, moral. A gente precisa usar tudo que a gente pode para melhorar. As instruções têm a ver com as experiências que a gente passa no nosso dia a dia. Se a gente está preparado para passar, ou pelo menos acha que está preparado para passar por determinada situação, a vida vai lá e coloca aquela situação em mim. Só que às vezes eu acho que eu estou preparado, mas eu não estou. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar meios para superar aquelas dificuldades. Então, esses são os instrumentos que a vida nos dá para melhorarmos. E as instruções? As instruções é tudo aquilo que a gente pode conquistar. Aqui no caso, a gente está vindo escutar uma palestra, está escutando a experiência de alguém e tentando colocar isso no meu dia a dia. A gente tem a doutrina espírita que é uma fonte inesgotável, né, de conhecimento. E se a gente colocar em prática, com certeza vai aliviar muito das nossas dores. Quando eu estava estudando para fazer essa palestra,
Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente vai falar de verdade e de omissão, né? Se cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua questão de omissão. A minha questão de omissão que mais estava me dificultando na minha vida era essa. A vida estava querendo que eu cobrasse uma ação para que eu me resolvesse, para que eu fosse mais feliz. A gente está aqui para tentar se melhorar. E aí o que me chamou a atenção foi o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dizia assim, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém teve o que reclamar dele, enfim, se fez ao trem tudo o que queria que fizesse para com ele. Eu acho que essa é a nossa verdadeira verdade, né? A gente não vai mudar o mundo se a gente ficar esperando que o outro resolva os nossos problemas, que o outro resolva todas as questões. Então fica um convite para vocês. Eu, aparentemente, descobri o que eu precisava mudar naquele momento. É claro que a gente ainda vai passar por muitas questões, eu espero, né? Que a gente ainda tem uma vida longa e passe por algumas questões e alguns desafios. E eu faço esse convite a vocês também. Procurem a verdade dentro de vocês. Procurem aquilo que vocês têm mais omitido e tem dificultado o encontro da felicidade. Eu agradeço a presença de vocês e me desculpem pelo nervosismo da estreia, mas foi muito legal trocar essas informações com vocês. Tenham uma boa noite. Obrigada, Rosimar. Então, diante de tantos ensinamentos, né? A gente só tem a agradecer. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e ouvir a oração final da Rosimar. Mestre Jesus, espiritualidade boa e amiga, muito obrigado pelo desafio da vida. Muito obrigado, meu Pai, por termos oportunidade de termos ferramentas, instrumentos, amigos, benfeitores, para auxiliar nessa nossa caminhada diária. Que cada um, meu Pai, que entrou nessa casa, receba o auxílio, receba a instrução e receba o amor do seu anjo guardião, dos espíritos amigos, para que a gente possa voltar para as nossas casas com a intenção de sermos pessoas melhores. Que assim seja.